Continuando algumas reflexões dos 10 mandamentos. Por muito tempo na minha vida, eu achava que os 10 mandamentos eram uma prisão de um Deus que, por mais que eu quisesse amar e chamar de pai, eu sempre tinha a imagem de um juiz, de um carrasco que queria me obrigar a fazer coisas. E hoje, vendo não só a minha família, a minha história, mas a história de muitas pessoas no meu trabalho, eu percebo que os mandamentos são um grande manual de instruções de como viver aqui na Terra e tentar ter a melhor qualidade de vida possível. É realmente conselhos de um velho sábio que quer o nosso bem. Ele não quer uma prisão, ele quer que a gente enxergue a liberdade dentro do dizer não. E, sinceramente, quanto mais adulto nós somos, né? Eu acho que não tem um adulto que não faça uma reflexão e perceba que dizer não é um grande poder. Saber colocar limites nas situações. E se todo mundo soubesse fazer isso, viveria muito melhor. Quinto mandamento é o não matar, né? O não matar, ele envolve aborto, suicídio e atos irresponsáveis. E eu vou falar sobre simplesmente o aceitar o risco da morte. O que eu quero dizer com isso? Uma vez eu presenciei um acidente de carro de 3 adolescentes que estavam se divertindo e ninguém quis dizer não para aquela situação. Eles estavam bebendo, eram menores de idade. Primeiro, alguém da família deles não teve coragem de dizer não, você não pode pegar o carro, mas eu te amo, eu vou te ajudar, eu vou levar e buscar vocês, ou vamos fazer diferente esse passeio? Não, ninguém disse não em várias instâncias. Até que, e ninguém estava ali para bater o carro, né? Aqui tem a ver também com atos irresponsáveis, só que eles cobram um preço que não tem volta. O que aconteceu? Dos 3 adolescentes que estavam no carro, 2 faleceram na hora. E o namorado da menina perdeu a namorada e o irmão. Você acha que ele consegue viver? Ele vive. Mas assim, se ele pudesse voltar no tempo, se ele pudesse falar, Deus, me tranca em casa, porque você falou para eu não fazer isso, e eu fiz mesmo assim, e eu estou arrependido, ele faria. E ele vive, ele poderia ser uma pessoa saudável, feliz, bem resolvida, e ele vive semi-vivo, vivo-morto. Ele vive com culpas, ódio, ressentimento, e mesmo tentando resolver isso na terapia, ele nunca vai ficar como ele era antes. Então, assim, o não matar também tem a ver com vamos tentar ser mais sensatos e melhores na nossa vida. Você consegue imaginar o que é tirar a vida de uma pessoa? A descrição de pessoas boas que sofreram algum acidente ou até por legítima defesa, é basicamente que o coração quebra e nunca mais volta ao normal. Você nunca mais volta a ser o que era. Tem explicações na neurociência e na psicologia de que como essas agressões marcam a pessoa para sempre. Ainda que, de novo, na Igreja Católica nós entendemos a defesa, né, a defesa própria, como algo compreensível. Mas se a gente conseguir evitar essa situação, é sempre melhor, por incrível que pareça, tá? Se você vê pessoas que cometeram aborto, eu já conversei com algumas mulheres que cometeram aborto. E elas, sinceramente, eu já conversei com 5 mulheres diferentes. Você pode dizer que é pouco, mas pra mim é muito, porque das 5 que eu conversei, as 5 abriram o coração pra mim numa conversa e falaram: eu nunca mais vou ser a mesma. Não tem um dia que eu não lembre disso e que eu não pense que eu podia ter feito melhor. E a culpa que elas carregam aparece em situações diferentes. No relacionamento pessoal, no relacionamento com a família, quando elas são chamadas para ser madrinha de uma outra criança, quando elas estão grávidas de outro filho e elas carregam uma culpa de estar com aquele filho. Sobre relacionamentos, muitas pessoas cometem aborto porque elas estão em relacionamentos abusivos. Só que a nossa sociedade, ao invés de sinalizar que se você tem relação com uma pessoa
e por acaso você engravidou, se você está considerando o aborto, isso é sim um red flag, um sinal vermelho. Porque se você está se entregando de corpo e alma para uma pessoa e você não está pronta para ter um relacionamento ou nem é uma opção, primeiro, se você não está pronta para conviver com essa pessoa, ter uma responsabilidade para sempre, talvez você devesse parar de se entregar e se objetificar por essa pessoa. Agora, eu vou te falar que a maioria das pessoas que falam que essas 5 mulheres, por exemplo, que cometeram aborto, elas hoje entendem que elas estavam num relacionamento tóxico, porque elas nem tiveram opção, era óbvio que elas tinham que fazer. E hoje, vendo, a sociedade não tem só que, vou dar o direito do aborto. Ela tem que discutir que, se num relacionamento uma pessoa está tendo que conversar sobre aborto, existe uma porcentagem alta de risco deste relacionamento ser abusivo para algum dos parceiros. E isso tem que ser levado em conta. Além disso, a sociedade fala muito sobre, por exemplo, mas a gravidez na adolescência. E eu vou te falar a experiência que eu tive com todas as adolescentes que tiveram filhos. Eu nunca conheci uma adolescente que fez um aborto, então eu não posso falar sobre isso. Mas eu nunca parei para pensar no porquê uma adolescente engravida na adolescência. E eu acho que eu conversei com o quê? 2, 3 adolescentes que elas estavam com o filho no colo. Uma delas ela teve com 14 anos, estava com 15 anos e meio, e as outras já tinham mais de 18 anos de idade, mas quando elas tiveram o bebê, elas tinham 13, 14 anos, tá? E sabe o que as 3 me falaram? Que elas falaram assim, o que tem que ser questionado não é a gravidez na adolescência, é por que uma adolescente engravida. E não é um relacionamento bonitinho, saudável, não é algo orientado. O problema não é que eu ainda nem terminei meus estudos, o problema é por que eu me envolvi com aquela pessoa. As 3 adolescentes que engravidaram como adolescentes que eu conheci, conversei, elas já estavam separadas e elas deram um jeito de ir morar sozinhas. Elas terminaram o ensino médio, todas elas conseguiram terminar com ajuda. Não ajuda da casa, mas, por exemplo, assim, a escola entendia algumas dificuldades e ela conseguiu colocar numa creche. Então, na verdade, foi mais o governo que ajudou elas, tá? Então foi creche e o sistema educacional entender a fragilidade delas, tá? Não foi que alguém ajudou. E aí, assim que elas conseguiram terminar o ensino médio e conseguir um emprego e colocaram a criança na creche, né? Às vezes já nos estudos já estava na creche, elas foram tentar achar o lugarzinho delas e morar sozinhas e se afastaram de todo mundo. Sabe por quê? Todas são 3 pessoas, né? Mas assim, talvez quem está me ouvindo também entenda o que eu tô falando aqui. As 3 me falaram a mesma coisa. Doutora, eu não engravidei porque eu tava apaixonada. Eu achava que estava apaixonada, mas eu me entreguei para um rapaz de corpo e alma, menor de idade, com 13, 14 anos, porque eu queria fugir da minha casa, porque eu nunca me senti amada na minha casa, porque minha casa nunca foi boa para mim, porque eu nunca me senti valorizada, ou a minha própria família me jogou nos braços de um cara, e às vezes um cara até mais velho. E aí, com isso, eu acabei engravidando, mas nunca veio de um relacionamento saudável, de amor verdadeiro, nem no meu relacionamento, nem na minha família. E eu achei interessante que uma delas falou o seguinte: eu não me arrependo de ter tido meu bebê, porque eu finalmente sei o que é ser amada de verdade e não ser usada. Porque hoje eu entendo que eu entrei no relacionamento para ser usada com 13 anos, porque eu estava já sendo usada de alguma forma ou sendo invisível na minha família. Isso não é para todo mundo, tá? Inclusive, eu sei que tem histórias muito variáveis. Mas, de novo, será que se a sociedade começasse a falar que quando o tema aborto está na mesa, nós temos que fazer um mapeamento se a menina ou a mulher que está pensando em fazer um aborto, ela não está vivendo um relacionamento tóxico e abusivo, que então a resposta não é simplesmente um procedimento. A resposta é muito maior que isso. A resposta é terapia, é a pessoa ter a liberdade de escolha, né? Isso eu já tô aqui entrando até numa questão de um estado laico. Mas o que me frustra é ver
uma sociedade que aplaude o aborto, mas não pune e não aponta o dedo para o adulto ou que foi responsável por isso. Por adulto, não só que engravidou, mas para todo um contexto que eu vou te dizer, pelo relato dessas 3 adolescentes, quando uma adolescente engravida, você tem que primeiro olhar para pedofilia. Sim, o Brasil tem que começar a olhar melhor para isso. Pedofilia e aliciamento de menor, tá? Outra coisa, tem idades que não deveriam namorar. Porque a pessoa não tem capacidade, às vezes, nem de se entregar de corpo e alma a alguém. Eu conheço pessoas que não engravidaram na adolescência, mas elas se arrependem do que elas fizeram na adolescência, porque elas se sentem usadas. Eu já tive relato de amigas minhas que falaram assim: eu hoje acho que eu não tinha autonomia para escolher. Com 15 anos, eu não sabia nada do mundo. Eu conheço uma pessoa que faz terapia porque começou a namorar com 14 para 15 anos, não engravidou, nunca fez aborto. Mas hoje ela tem muitos problemas de relacionamento por conta daquela fase. Coisas que aconteceram naquela idade que ela não tinha compreensão. E ela tem uma crise na família dela que ela não consegue, ela tem muitos ressentimentos com o pai e com a mãe, porque ela acha que adultos de 35, 40 anos de idade não deveriam ter deixado ela com 14, 15 fazer certas coisas que ela fez, porque ela não sabia nada do mundo. Então você vê como é complexo? Tudo é complexo. E eu vou te dizer, numa sociedade que fala, é melhor dizer sim para tudo que se arrepender, eu não sei você, mas na prática da minha família e até de histórias de outras pessoas que eu conheço, de novo, principalmente se você trabalha na área de saúde, educação, direito, conselho tutelar, ou se na sua profissão, por algum motivo, você recebe relatos das pessoas ou acaba tendo que fazer avaliação de casos, você vai perceber, o dizer não para as coisas é um grande poder. E eu vejo uma sociedade que fala, é melhor dizer sim para tudo do que se arrepender pelo que você não fez. Sinceramente, gente, se você é professor, médico, enfermeiro, técnico, psicólogo, se você é da parte social de uma prefeitura, se você é advogado, Gente, nós que estamos nessas áreas, o não sempre sai mais barato. A maioria das histórias de drama que a gente vê e de pessoas que definham em vida por problemas é porque elas não disseram não para as coisas. Eu não estou falando, é óbvio, só vamos deixar claro, eu não estou falando nada aqui sobre crimes de consentimento. Você está falando que eu tenho um trauma na minha vida porque eu não disse não para um bandido. Não. Eu estou falando de escolher relacionamentos, escolher quem tem intimidade na sua vida, escolher quem são as suas amizades, com quem você vai se relacionar, casar, noivar, namorar. Eu estou sobre manter pessoas da sua família muito perto de você, sendo que elas já deram sinais que talvez uma distância seja boa. Eu estou falando dentro do que a gente pode ter autonomia, tá? Só para deixar isso muito claro. E, enfim, são reflexões, porque, por exemplo, aqui na questão do não matar, falando muito sobre os atos irresponsáveis, gente, se você perguntar para alguém que de alguma forma se sentiu culpado por um ato irresponsável, essa pessoa não vive igual a gente. Basicamente não vive. E falando, por exemplo, do aborto, a nossa sociedade é irresponsável, porque a nossa sociedade, ela vende o aborto como se fosse uma solução mágica. Primeiro, que acaba com o emocional da pessoa que faz. Acaba. Isso faz uma disruptura, muitas vezes neuropsicológica muito forte. Você vê, as pessoas vendem o aborto, mas não vendem a terapia junto. E, de novo, a gente não olha para o lado do porquê nós estamos discutindo aborto. Nós estamos discutindo porque talvez a lei contra certos crimes tenha que ser bem pior. E quando a gente está falando de um aborto não por um crime, vamos olhar para a família dessa mulher, dessa menina. Vamos olhar para quem engravidou ela? Porque sinceramente, eu vou te falar, a maioria das pessoas que considerou ou alguma vez na vida ou já fez aborto, se escutar esse áudio e começar a olhar para a família, para parceiros, para relacionamentos, vai se assustar com o que vai encontrar.
se for fazer uma sessão de terapia. Vai perceber que o aborto é a ponta do iceberg de todo um sistema de preconceito e de uma toxicidade velada, de aliciamento, de restrições, de ditaduras. Existem tantas camadas que eu me assusto. Eu vou dar um exemplo. Teve uma pessoa na minha cidade, tá? Que fugiu com uma outra. Era uma menor de idade que fugiu com maior de idade. E todo mundo, na nossa ignorância cultural brasileira, tentamos romantizar aquilo. E quando eu usei o termo aliciamento, muita gente pareceu que despertou de um transe. E falou, gente, o problema é muito maior. Quando a gente tiver um país muito mais sério, centrado e que fala, isso se chama aliciamento, e isso tem nome. Isso que a pessoa fez é um crime. E a gente começa a jogar na mesa os crimes das pessoas, a gente vai perceber que o aborto é uma reação a um problema assustador em todo o Brasil. Assustador. E que nunca teve a ver com o bebezinho. E sempre teve a ver com pessoas que deveriam ser imputadas criminalmente de muita coisa. Muita coisa. E geralmente são pessoas que estão invisíveis no maquinário. Pessoas, por exemplo, que te falam para fazer o aborto porque elas saem ganhando. E o trauma é seu, se é que você me entende. Uma reflexão interessante ainda desse mandamento não matar. Eu nem queria ter me estendido tanto, mas vamos conversar, vamos filosofar um pouco, né, na vida. Sabe por que eu filosofo tanto? Porque uma vez o padre Paulo Ricardo, ele falou assim, o demônio é tão ardiloso que a solução que a sociedade deu para assédio, eu vou usar esse termo aqui, né, para não pesar muito, é matar o bebezinho. Mas ele joga fora a mulher também, ele não dá muitas vezes amparo psicológico, ele não discute com calma com a mulher tudo o que está acontecendo na vida dela, não faz um tratamento pensando no todo, e ele resolve como? Mata o bebê, mata a evidência que aquilo aconteceu, mas os outros traumas daquela mulher nunca são devidamente tratados e conversados. Se é que vai prender o bandido, se é que vai ter uma punição digna, uma sociedade que quer justiça, ela não faz só liberar um aborto. Ela vai atrás do cara, ela não deixa haver impunidade na sociedade. Ela faz um esforço para prevenir o crime e para haver segurança. E aquilo que o padre Paulo Ricardo falou para mim me marcou muito, sabe por quê? Porque aí na época a gente discutia muito na faculdade sobre o tema e realmente todo mundo falava, por exemplo, sobre o aborto no assédio e ninguém falava, olha, antes de mais nada, tem que colocar câmera nas ruas com reconhecimento facial, tá? Tem que colocar câmera no ônibus, uma câmera boa que dê reconhecimento facial. Vamos instalar botão de pânico nas ruas, botão de pânico nos ônibus, tá? Vamos fazer a sociedade coagir os bandidos. Vamos não só prender, punir, mas vamos prevenir. Ninguém falava sobre isso. As pessoas queriam calar a boca de todo mundo. Elas queriam resolver um problema e deixar os cacos daquela mulher para trás. Se eu resolvi um problema, eu resolvi todos, ela que se resolva sozinha. E quando o padre Paulo Ricardo falou, a sociedade é tão preocupada que cadê o verdadeiro esforço para não acontecer mais? Porque ainda acontece, e acontece por ignorância, por negligência, e por mais informação que se dê, existe muita tecnologia hoje em dia para prevenir muita coisa. Então cadê? Cadê as câmeras? Cadê o botão de pânico? Cadê essas coisas? E muito não se prova, você não consegue provar nada. E quando prova, você passa por humilhações para no final, 3 anos na cadeia, cumprir o resto livre. Não é verdade? Então isso deveria revoltar a gente, e muito.
Vou terminar só com uma última observação, que nas reflexões para quando a gente vai se confessar, no quinto mandamento, que é não matar, também tem a ver com a questão de se recusar a perdoar as pessoas e a rogar pragas e desejar o mal para as pessoas. Porque isso só, de novo, todos os mandamentos estão falando. Tudo isso é sinal que o teu coração tá cheio de rancor, ressentimento, mágoa, e isso vai fazer você definhar. Então não é que Deus é um carrasco, Deus tá falando, isso é um mau sinal, isso é o famoso red flag que vocês tanto gostam de falar. Isso não é bom para você, isso vai te levar para um abismo e você está se afastando de mim. Percebe como são dicas, não de um carrasco que não entende as suas dores, mas que ele sabe que uma dor não se trata com a outra. Se você tá com dor no pé, não adianta você tirar a sua mão. Não adianta você socar o seu olho. Não adianta você arrancar um dedo. Uma dor não se trata com outra dor. Deus entende as nossas dores, mas Ele tá gritando pra gente, uma dor não se trata com outra dor. E se você começar pra tratar a dor no teu pé, a socar o seu olho e arrancar dedo por dedo das suas mãos, no final a dor vai te engolir por inteiro, porque você tá se afastando do caminho certo.